Lucas correu pela calçada, seu coração batendo forte no peito. Suas roupas largas flutuavam enquanto ele corria, dificultando seus movimentos. Ele podia ouvir os gritos e risadas das 3 crianças que o perseguiam. Elas estavam se aproximando. "Corra, Lucas! Corra!" Eles zombavam, suas vozes ecoando em seus ouvidos. Lucas olhou para trás e os viu ganhando terreno. Lá estava Bruno, o líder, com seu cabelo penteado para trás e um sorriso maldoso. Ao lado dele estavam Mariana e Gabriel, ambos ansiosos para impressionar Bruno ao se juntarem à perseguição. As pernas de Lucas doíam, mas ele se esforçava para correr mais rápido. Ele virou uma esquina, na esperança de encontrar um esconderijo, mas não havia para onde ir. A rua deserta não oferecia escape. De repente, ele sentiu uma mão agarrar a parte de trás de sua camisa, puxando-o para o chão. Ele tropeçou, caiu e raspou os joelhos no pavimento áspero. "Ai!" Lucas gritou com lágrimas brotando nos olhos. Antes que pudesse se levantar, as 3 crianças o cercaram, rindo. "Bela roupa, Lucas!" Bruno zombou, cutucando a camisa larga de Lucas. "Você roubou isso do seu pai?" "Sim." Mariana riu. "Essas roupas são tão largas que você parece um palhaço." Gabriel zombou e acrescentou: "Você não pertence aqui, Lucas. Este bairro não é para crianças como você." Lucas olhou para suas roupas, sentindo uma onda de constrangimento. Ele não podia comprar roupas novas. Tentou limpar a poeira e se levantar, mas Bruno o empurrou de volta. "Por que você não volta para de onde veio?" Bruno zombou. "Ninguém te quer aqui." Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria gritar de volta, se defender, mas as palavras não saíam. Em vez disso, ele ficou em silêncio, lágrimas escorrendo pelas bochechas. De repente, uma voz soou ao longe. "Ei, deixem ele em paz." Todos se viraram para ver um garoto mais velho, por volta de anos, correndo em sua direção. Era Rafael, uma das poucas pessoas que já foram gentis com Lucas. "Caiam fora, Bruno!" Rafael gritou, encarando os 3 valentões. "Ou querem mexer com alguém do seu tamanho?" Bruno hesitou. Depois fez uma careta. "Vamos, pessoal, vamos embora." Ele se virou e foi embora, com Mariana e Gabriel o seguindo relutantemente. Rafael se ajoelhou ao lado de Lucas e o ajudou a se levantar. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz gentil. Lucas assentiu, enxugando as lágrimas. "Obrigado, Rafael. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse vindo." "Não se preocupe," Rafael disse com um sorriso reconfortante. "Aqueles idiotas não vão mais te incomodar, e se o fizerem, venha me encontrar." Lucas assentiu. Hoje ele escapou de uma surra graças a Rafael. O ar fresco de outono roçou as bochechas de Lucas enquanto ele saía do bairro abastado, um contraste gritante com sua própria vida. Apesar de viver no mesmo código postal, a casa da família adotiva de Lucas era luxuosa e espaçosa, mas para ele parecia fria e impessoal. Apenas mais uma casa em uma longa sequência de lugares que ele chamou de lar ao longo dos anos. Meses se passaram e ainda não sentia que pertencia. As idas de Lucas ao bairro não eram por necessidade, pelo menos não do tipo que a maioria das pessoas imaginava. Seus bicos pelo bairro eram uma forma de juntar dinheiro para pequenas alegrias que pareciam triviais para os outros, mas monumentais para ele. Hoje, como em muitos dias antes, sua missão era clara: ganhar o suficiente para uma bola de sorvete de morango, economizar para a figura de ação do G.I. Joe, exibida orgulhosamente na vitrine da loja de brinquedos, e, mais importante, comprar um buquê de flores frescas. As flores não eram para decoração, nem um presente para ninguém em sua casa temporária. Mesmo tendo escapado de Bruno e sua turma, uma sombra pairava sobre seu humor leve. O medo de voltar para casa tarde. Já passava das horas e Lucas sabia que sua mãe adotiva, Paula, talvez não estivesse contente. Em um bom dia, Paula apenas o repreendia, suas palavras afiadas, mas passageiras. Mas em seus dias ruins,
As consequências podiam ser muito mais severas, e esse medo pesava fortemente no coração de Lucas. Ao chegar em casa, Lucas entrou silenciosamente pela porta principal, esperando evitar qualquer confronto. Ele foi na ponta dos pés até o porão, seu refúgio seguro e quarto, tentando controlar sua respiração e acalmar a tempestade de culpa e medo dentro dele. "Vou apenas para a cama", ele sussurrou para si mesmo. "Talvez ela não note que eu saí." Quando estava prestes a fechar a porta do porão atrás de si, congelou. Uma voz cortou o silêncio, parando-o no meio do movimento. "Lucas." Era a voz de Paula, mais afiada que o frio do ar da noite. O coração de Lucas bateu forte no peito enquanto ele empurrava a porta. A casa estava estranhamente silenciosa poucos minutos antes. Quando deu alguns passos hesitantes, uma sombra caiu sobre o corredor e ele levantou os olhos para ver sua mãe adotiva, Paula, ali parada, com uma expressão severa gravada no rosto. "Onde você esteve?" Ela exigiu, sua voz fria e cortante. "Você tem ideia de que horas são?" Os olhos de Lucas caíram para o chão, suas bochechas corando de culpa. "Sinto muito", ele murmurou. "Eu perdi a noção do tempo. Estávamos brincando no parque e..." Paula o interrompeu com um aceno brusco de mão. "Você deveria estar em casa uma hora atrás. Você sabe o quão irresponsável e egoísta você é?" Lágrimas surgiram nos cantos dos olhos de Lucas, e ele mordeu o lábio para evitar que caíssem. "Eu não quis", ele sussurrou, sua voz mal audível. "Você nunca quer fazer nada, mas sempre consegue estragar tudo. Por que você não pode ser como as outras crianças, que realmente ouvem e seguem as regras?" Paula perguntou. Lucas fungou. "Sinto muito mesmo", ele disse. "Vou fazer melhor da próxima vez." Paula zombou, seus lábios se curvando em um sorriso sarcástico. "Não deveria haver uma próxima vez. Você não é nada além de um fardo. Cada dia é uma luta com você. Por que não pode simplesmente crescer e agir conforme sua idade?" A visão de Lucas ficou turva enquanto ele tentava piscar as lágrimas. "Eu vou tentar mais, eu prometo", ele disse, sua voz tremendo de medo e desespero. O tom de Paula gotejava desprezo. "Eu quero resultados." Lucas ficou em silêncio, seus ombros caídos em derrota enquanto ele olhava para o chão. Ele desejava poder desaparecer, que pudesse voltar no tempo e consertar tudo. A busca dela soltou um suspiro pesado, balançando a cabeça em frustração. "Eu não sei por que eu sequer me importo", ela murmurou. "Vá para o seu quarto e fique lá até eu decidir o que fazer com você." Lucas assentiu miseravelmente, virando-se para descer as escadas até o porão. A tensão na casa era palpável enquanto a tempestade de palavras afiadas de Paula continuava, mas sua postura mudou dramaticamente com o som da porta da frente se abrindo. Daniel, seu filho biológico, entrou correndo com a exuberância que só uma criança pode ter, seu uniforme de futebol manchado de grama e terra. "Mãe!" ele gritou, um sorriso largo se espalhando pelo rosto, enquanto corria para os braços de Paula. A expressão severa de Paula derreteu em um sorriso caloroso no momento em que envolveu os braços em volta de Daniel, seu corpo relaxando enquanto o levantava ligeiramente do chão em um abraço apertado. "Oh, Daniel, vocês estão tão atrasados. Eu estava começando a me preocupar", ela exclamou, sua irritação anterior esquecida na alegria de ver seu filho. Eduardo, o namorado de Paula, seguiu atrás, carregando uma bolsa de bolas de futebol e um cooler. Sua presença sempre trazia uma sensação de completude à cena familiar. "O trânsito estava um pesadelo", ele explicou, colocando sua carga e se juntando ao abraço, transformando-o em um abraço familiar. Paula riu, seu humor se iluminando ainda mais. "Bem, vocês estão aqui agora, e isso é o que importa." Ela bagunçou o cabelo de Daniel e depois voltou sua atenção para a casa. "Daniel, vá se lavar. O jantar estará pronto em breve." Enquanto Daniel corria para cima,
Os olhos de Paula lingeraram nele com um brilho de orgulho maternal. Daniel era sua alegria, o centro de seu universo. Ele se destacava na escola particular. Era uma estrela em seu time de futebol e se comportava com uma gentileza que fazia o coração de Paula inchar. Aos seus olhos, ele não podia fazer nada de errado. Eduardo a observava enquanto ela olhava para Daniel, um sorriso compreensivo no rosto. Ele marcou o gol da vitória hoje, ele disse, envolvendo um braço em volta dos ombros dela. Claro que marcou, Paula exclamou, sua voz cheia de orgulho. Ele é simplesmente incrível, não é? Seu tom não era apenas orgulhoso, mas também grato. Daniel representava tudo de brilhante e promissor em suas vidas. A cozinha estava cheia de sons e cheiros de preparativos para o jantar. Enquanto isso, Lucas sentava na beira da cama, olhando para a parede, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tentava pensar em maneiras de melhorar as coisas, mas, por mais que tentasse ser ele mesmo, parecia sempre acabar do mesmo jeito. Ele se sentia tão sozinho, tão completamente e totalmente sozinho. No silêncio escuro de seu quarto, ele se permitia chorar mais uma vez. O som de seus próprios soluços era a única companhia que tinha. As risadas e conversas acima, tão cheias de vida e amor, contrastavam fortemente com o silêncio que o cercava nesses momentos de solidão. Os pensamentos de Lucas invariavelmente voltavam para sua mãe. Deitado em sua pequena cama, Lucas fechou os olhos, deixando suas memórias levarem-no de volta a um tempo em que a alegria era uma ocorrência simples e cotidiana. Pensar em apenas uma memória querida de sua mãe era uma tarefa impossível. Cada memória era um fio na vibrante tapeçaria de seu passado compartilhado. Mas, enquanto seu estômago roncava de fome, uma memória em particular veio à tona, tão clara e doce como se tivesse acontecido ontem. Era uma manhã fresca e ensolarada, e a cozinha estava cheia do aroma reconfortante de massa cozinhando. Sua mãe estava no fogão, virando panquecas com um movimento praticado do pulso. Não eram apenas panquecas, eram suas famosas panquecas de dólar de prata, pequenas e perfeitas, assim como as que ela dizia que sua avó costumava fazer. Lucas, empoleirado em um banquinho no balcão, assistia com antecipação, suas pequenas mãos prontas para pegar os doces quentes. Pronto? Sua mãe perguntava com um sorriso, seus olhos se enrugando nos cantos. O aceno ansioso de Lucas sempre era recebido com uma risada, e ela deslizava algumas panquecas em seu prato. Eles se sentavam juntos, comendo e conversando sobre tudo e nada. Era um ritual simples, mas para Lucas, aquelas manhãs eram momentos dourados de pura felicidade. Outra memória surgiu através de sua nostalgia, tingida com o delicado cheiro de violetas. Lucas frequentemente vagava pelos campos perto de sua casa, colhendo flores silvestres, especialmente violetas, as favoritas de sua mãe. Ele lembrava-se da surpresa e da alegria dela cada vez que ele a presenteava com um pequeno buquê. Ela tinha um vaso especial para essas ocasiões. "Lucas, você fez o meu dia de novo", Ana dizia enquanto colocava o vaso no centro da mesa da cozinha, as violetas exibidas orgulhosamente em seu pequeno trono de vidro. Seu sorriso iluminava o quarto, e nesses momentos, Lucas se sentia a pessoa mais importante do mundo. Ana amava os feriados. Toda manhã de Natal, Ana acordava-o enquanto ainda estava escuro lá fora, sua excitação agindo como a primeira luz do dia. "Acorde, Lucas, é o aniversário do menino Jesus", ela exclamava, batendo na porta dele mais alto do que o necessário, sua risada tingindo com os sons de músicas de Natal tocando no rádio. Ele se lembrava de entrar na cozinha, esfregando o sono dos olhos, para encontrá-la dançando ao redor, virando waffles em uma grelha de ferro desgastada. "Esses são waffles especiais de aniversário para o menino Jesus", ela anunciava com um piscar de olhos, servindo-os empilhados com chantilly e morangos. "Certifique-se de deixar alguns biscoitos para o Papai Noel também", ela lembrava, com um brilho no olhar.
Lucas sorria através das lágrimas enquanto estava deitado no porão, as memórias vívidas e vivas em sua mente. Havia uma alegria pura nessas lembranças. Uma lembrança de tempos em que a felicidade era uma coisa simples e desarmada, compartilhada entre mãe e filho sem reservas. O peso do dia puxou Lucas para um sono profundo e restaurador. Ele nem se mexeu quando a casa rangeu e se acomodou ao seu redor durante a noite. Foi um breve encontro, algo que Ana não pensou muito na época. Mas quando ela descobriu pela primeira vez que estava grávida de Lucas, uma enxurrada de emoções a dominou. Ela estava sentada no pequeno e apertado escritório de seu apartamento, segurando o teste de gravidez com mãos trêmulas. O resultado positivo olhava de volta para ela. Inegável e irrevogável. Apesar das circunstâncias, Ana sentiu um instinto protetor surgir dentro dela. Ela sussurrou para si mesma quase em reverência: "Eu vou ser mãe." O pai, quando confrontado com a notícia, foi menos entusiasta. Sua reação foi fria, desapegada. "Ana, isso não é o que eu quero", ele disse, sua voz desprovida de calor. "Não estou interessado em fazer parte disso." Apesar da rejeição dura, Ana encontrou dentro de si uma fonte de determinação. Ela não deixaria a rejeição dele definir a vida de seu filho. "Ok", ela disse calmamente, sua voz firme. "Eu vou criar esta criança com todo o amor e cuidado que eu puder dar." E ela fez isso. Quando Lucas nasceu, os desafios da maternidade solteira aguardavam Ana, mas também as alegrias. Ela abraçou a maternidade totalmente, sua vida girando em torno de seu filho. Seu primeiro sorriso, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Cada marco era uma celebração, um testemunho de seu compromisso. No entanto, a vida como mãe solteira não estava sem suas dificuldades. Dificuldades financeiras, longas horas de trabalho e o ritmo implacável de criar um filho sozinha cobraram seu preço. Às vezes, tarde da noite, Ana sentava-se ao lado do berço de Lucas, observando-o dormir, e permitia-se algumas lágrimas. Mas, pela manhã, ela sempre era a rocha de seu filho novamente, pronta para enfrentar o que quer que o dia trouxesse, com um sorriso para ele. Enquanto Lucas crescia, o vínculo entre mãe e filho também crescia. O mundo de Ana girava em torno de Lucas, e ela fazia o máximo para proporcionar a ele não apenas o necessário, mas um ambiente feliz e acolhedor. O crescimento de Lucas, de uma criança pequena a um aluno curioso e de olhos brilhantes, enchia seu coração de orgulho. A escola havia se tornado sua nova aventura, e ele voltava para casa todos os dias animado com histórias de amigos, professores e as maravilhas infinitas do aprendizado. No entanto, à medida que o ano escolar avançava, Ana começou a se sentir incomumente cansada. O que começou como uma tosse irritante, logo se tornou uma companheira constante, sua persistência desgastando-a, apesar de suas tentativas de descartá-la como uma gripe sazonal. "Talvez eu esteja apenas trabalhando demais", Ana pensou uma noite, tentando se tranquilizar tanto quanto encontrar uma explicação. Mas a tosse persistia, resistindo aos medicamentos de venda livre e até mesmo às prescrições mais robustas que seu médico eventualmente prescreveu. Lucas, ainda envolto na inocência da infância, notou as mudanças, mas as entendeu através de sua própria perspectiva. Uma noite fria, depois que Ana teve mais um acesso de tosse, ele se aproximou dela com uma expressão preocupada. "Mamãe, você sempre me diz para usar meu casaco lá fora. Você esqueceu o seu muitas vezes?" Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação genuína e um toque de lógica infantil. Ana não pôde deixar de sorrir, seu coração aquecido pela natureza carinhosa dele, apesar da situação. Ela o puxou para seu colo, abraçando-o. "Oh, meu doce menino, eu queria que fosse tão simples assim", ela disse suavemente, afastando o cabelo da testa dele. "Mas esta é uma gripe teimosa que não parece querer ir embora. Não se preocupe, o médico está ajudando a mamãe a melhorar." Lucas assentiu,
um pouco mais tranquilo, mas ainda intrigado. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Ele perguntou, seus olhos grandes e sinceros. Apenas continue sendo meu raio de sol, Lucas. Isso é mais do que suficiente, Ana respondeu, apertando-o suavemente. À medida que os dias se transformavam em semanas, a condição de Ana mostrava pouca melhora, levando seu médico a recomendar testes mais abrangentes. Os resultados voltaram muito mais sérios do que ela havia antecipado. Ana estava sentada à mesa da cozinha, seu rosto iluminado pela luz fraca de uma única lâmpada, papéis e documentos espalhados à sua frente. Cada papel era uma peça da frágil rede de segurança que ela estava desesperadamente tecendo para seu filho. Já havia passado 1 ano e meio desde seu diagnóstico de câncer de pulmão, uma batalha marcada por breves altos e prolongados baixos devastadores. Os tratamentos não estavam funcionando como esperado e seu tempo, os médicos sugeriam, estava se tornando cada vez mais precioso. Ana suspirou, seus dedos traçando as bordas de um envelope contendo seus últimos relatórios médicos. Depois de garantir que Lucas estava dormindo, sonhando pacificamente, alheio aos fardos fora de seu pequeno mundo, ela começou a trabalhar. Sua natureza prática, aperfeiçoada por anos se defendendo sozinha, entrou em alta velocidade. Ele precisa de proteção, de um plano, ela murmurou para si mesma, o peso de sua responsabilidade aterrando-a, apesar do turbilhão dentro dela. Crescer em um orfanato ensinou Ana a ser resiliente, a lidar com as cartas que recebeu sem esperar por um resgate. Agora, enfrentando sua mortalidade, ela se via recorrendo a essa mesma resiliência. Não havia parentes a quem recorrer, nem velhos amigos com laços fortes o suficiente para confiar o futuro de seu filho. No fundo do seu coração, Ana se agarrava a um fio de esperança de que a marcha implacável de sua doença parasse, lhe desse mais tempo para preparar Lucas, mas a cada dia que passava, essa esperança diminuía um pouco mais. Ela não temia a morte em si. Sua crença em uma vida após a morte lhe proporcionava algum conforto. Seu maior medo era deixar Lucas sozinho, despreparado para um mundo sem ela. Ela começou a organizar suas finanças, fazendo listas de seus bens, por mais modestos que fossem, e escrevendo instruções para acessar suas pequenas economias. Ela contatou um advogado, um homem gentil, que ofereceu uma taxa reduzida quando soube de sua situação, para redigir um testamento e discutir opções de tutela para Lucas. Tarde da noite, Ana escreveu uma carta para Lucas, uma para ser lida se ela não pudesse estar lá para explicar pessoalmente. Sua mão tremia enquanto escrevia, não por causa do câncer, mas pelo peso emocional de cada palavra. Meu querido Lucas, se você está lendo isso, eu não estou mais ao seu lado. Esse pensamento parte meu coração, mas conhecendo você, meu bravo e brilhante menino, estou cheia de orgulho. Lutei muito, não apenas contra a minha doença, mas por cada momento que pude roubar para vê-lo crescer, ver seu sorriso, ouvir seu riso. Não tenho medo de para onde estou indo, mas meu coração dói ao pensar em deixá-lo. Isso não é um adeus, meu amor, mas uma promessa de que estarei sempre com você, em cada raio de sol, em cada brisa suave e nos momentos tranquilos em que você se sentir sozinho. Olhe ao seu redor e me encontrará lá. Por favor, me perdoe por manter minha doença em segredo por tanto tempo. Eu queria protegê-lo, deixá-lo aproveitar a infância pelo máximo de tempo possível. Lembre-se, você é mais forte do que pensa e nunca está verdadeiramente sozinho. Organizei tudo para que você seja cuidado. Confie na bondade dos outros e nunca tenha medo de mostrar sua própria. Sempre sua, mamãe. Ela enxugou as lágrimas, nem todas tristes, pois sabia que, de certa forma, havia preparado Lucas o melhor que pôde para o futuro. Meses depois de escrever sua carta, Ana faleceu. Lucas sentiu como se tivesse perdido tudo em uma idade tão jovem. Ele estava devastado pela realidade de que nunca mais veria sua mãe novamente. Foi colocado em um centro de acolhimento por assistentes sociais,
onde se sentia perdido e profundamente sozinho. O mundo parecia vazio sem Ana, e ele ansiava por seu abraço reconfortante, sabendo bem que nada poderia realmente substituí-la. Apesar de ser colocado com uma família adotiva aparentemente perfeita, Lucas permanecia de coração partido e desligado do mundo ao seu redor. Ele lutava contra a depressão e tinha dificuldade em se conectar com os outros. Se ao menos as famílias com as quais ele ficava pudessem entender a profundidade de sua dor e lhe dar o tempo necessário para curar, mas todas as 3 famílias com as quais ele havia vivido achavam difícil cuidar dele devido à sua natureza reservada. Carla, a assistente social responsável pelo caso de Lucas, estava frustrada com ele. Quando Paula, uma mulher disposta a abrir sua casa para uma criança adotiva, apareceu, Carla viu isso como uma oportunidade. Ela advertiu Lucas severamente que se ele não tentasse se encaixar dessa vez, talvez nunca encontrasse uma família para chamar de sua. Vivendo com Paula e seu filho Daniel, Lucas se sentia deslocado desde o início. No entanto, a advertência de Carla havia causado um impacto nele. Determinado a tentar o seu melhor, Lucas lentamente começou a fazer esforços para se adaptar à sua nova casa, na esperança de encontrar um senso de pertencimento. Lucas e Daniel desenvolveram uma amizade improvável ao longo dos meses. Lucas começou a ver a família de Daniel não apenas como um refúgio temporário, mas como um lar potencial, um lugar onde talvez, apenas talvez, ele pudesse pertencer. Aquela tarde ensolarada começou como qualquer outra, com os 2 meninos driblando e arremessando bolas de basquete na entrada da garagem, suas risadas ecoando pela rua tranquila. O sol estava particularmente forte e o suor escorria pela testa de Lucas, ardendo em seus olhos. Depois de marcar uma bandeja particularmente difícil contra Daniel, Lucas decidiu entrar para uma pausa rápida. A casa estava fresca e sombria em comparação com o brilho intenso lá fora. Um alívio bem-vindo. Ele caminhou até a cozinha e encheu um copo alto com água gelada. O alívio foi imediato quando o líquido frio matou sua sede. Com um suspiro, ele se apoiou no balcão, apreciando o momento de solidão. Foi então que ele ouviu uma voz vinda da sala de estar. Era Paula, a mãe de Daniel, seu tom baixo e sério. Curioso, Lucas se aproximou, seu coração batendo de maneira estranha no peito. Sim, eu sei que é muita responsabilidade, Paula dizia ao telefone. Mas, enquanto os cheques continuarem chegando, posso administrar. É só que Lucas come como um cavalo e não é barato alimentá-lo. A mão de Lucas apertou o copo, o frio já não reconfortante. E outra coisa, Paula continuou, sem perceber o ouvinte. As notas de Lucas estão entre as melhores da turma, e isso está começando a incomodar Daniel. Ele se sente ofuscado, e não acho que isso seja bom. O copo na mão de Lucas tremia, um pequeno arrepio percorrendo-o, como se também sentisse a traição. Cada palavra de Paula parecia uma pequena traição cortante, perfurando-o. Talvez eu considere uma criança mais jovem no próximo ano, alguém que não ofusque Daniel ou coma tanto. Atordoado, Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O senso de segurança e pertencimento que ele havia começado a sentir lentamente com cada dia que passava, cada refeição compartilhada e cada noite passada, sob o teto deles, desmoronou em pó. Ele era apenas uma decisão de negócios, uma transação que poderia ser encerrada se os números não batessem. Ele voltou para fora, seu rosto uma máscara de compostura. Daniel jogou-lhe a bola gritando, "Sua vez, Lucas!" Mas Lucas não estava mais lá, não realmente. Sua mente estava a mil, seu coração doendo com uma perda mais profunda do que qualquer jogo poderia reparar. Quando pegou a bola, forçou um sorriso. Sua confiança despedaçada pela verdade revelada de onde realmente se situava naquela casa que nunca poderia ser seu lar. Naquele dia, os pés de Lucas estalaram suavemente no caminho de cascalho,
um ritmo familiar, mas sombrio, que combinava com o peso em seu coração. Ele não visitava esse lugar com frequência, apenas 2 vezes para ser exato, no dia em que baixaram sua mãe ao solo e uma rápida passagem pelo cemitério em outra ocasião. Hoje, ele retornava, compelido por uma necessidade de conforto que parecia fora de alcance em qualquer outro lugar. A lápide era simples, uma ardósia cinza que se erguia solenemente entre fileiras de marcadores semelhantes. Lucas sentou-se em frente a ela, a grama fria sob ele, o mundo ao seu redor desaparecendo em um silêncio. Ele olhou para o nome gravado, um nome que antes significava lar, calor e risadas. Uma única lágrima traçou um caminho lento por sua bochecha, brilhando levemente antes de cair em sua camisa. "Oi, mamãe", Lucas sussurrou. "Sou eu, Lucas. Sinto tanto a sua falta." Suas palavras flutuaram suavemente, levadas quase tão rápido quanto foram pronunciadas. Ele fez uma pausa, o silêncio envolvendo-o como um cobertor. Então, lentamente, ele continuou, compartilhando suas mágoas e pequenos triunfos, falando com a pedra como se ela pudesse responder com um abraço ou uma palavra reconfortante. Essa conversa silenciosa marcou o início de um ritual. Sempre que os fardos da vida se tornavam muito pesados, Lucas encontrava consolo ao lado da sepultura de sua mãe, falando com ela sobre suas lutas e medos. A cada visita, ele trazia flores, inicialmente flores do campo vibrantes, que com a mudança das estações davam lugar a flores compradas quando os campos estavam vazios. Financiar essas visitas tornou-se um desafio. Paula nunca lhe dava dinheiro livremente. "Para que você precisa disso?" ela perguntava. Lucas, sentindo-se indignado e envergonhado, mentia sobre querer sorvete ou brinquedos, nunca mencionando as flores, aqueles símbolos sagrados de seu amor e lembrança. Determinado a ganhar o dinheiro por conta própria, Lucas começou pequeno. Ele trocava ajuda com a lição de casa por moedas nos corredores da escola. Depois, oferecia caronas de cavalinho, correndo pelos corredores com colegas de classe rindo em suas costas, por uma moeda por viagem. Mas esse espírito empreendedor não foi bem recebido quando os professores descobriram suas iniciativas. Percebendo que a escola não era o lugar para seu negócio, Lucas voltou-se para seu bairro, corajosamente oferecendo-se para fazer bicos por dinheiro. Os adultos muitas vezes riam de sua seriedade, perguntando curiosamente sobre sua necessidade de dinheiro. Com as bochechas ardendo, Lucas murmurava algo sobre sorvete e brinquedos, deixando de fora a verdadeira razão: suas preciosas flores para sua mãe. Enquanto a primeira luz da madrugada se infiltrava pela pequena janela alta do porão, Lucas permanecia envolto em seu fino cobertor, o leve subir e descer de seu peito a única indicação de vida no quarto escuro. Mas a tranquilidade foi curta. O som da máquina de lavar começando com um tranco e os passos pesados significavam o início de outro dia. "Lucas, levante-se agora." A voz de Paula, afiada e penetrante, cortou o silêncio da manhã. A porta do porão se abriu com um rangido e a luz do corredor entrou, lançando sombras longas nas paredes. Lucas sentou-se lentamente, seu corpo rígido do dia anterior. "Estou acordado, mamãe," ele chamou de volta, enquanto se sentava na cama. O cheiro familiar de detergente e amaciante enchia o ar. Paula estava ocupada com sua energia matinal, um contraste marcante com o ritmo lento de Lucas. "E não se esqueça de cuidar do seu uniforme," ela lembrou-lhe severamente quando ele entrou na cozinha. "Vi as manchas nas suas mangas ontem. Você vai lavá-lo à mão se voltar com ele assim de novo?" "Sim, mamãe," Lucas respondeu, sua voz submissa. As manchas eram de ajudar a senhora Silva com seu jardim, mas contar isso só pioraria as coisas. Paula voltou do porão, seus afazeres matinais momentaneamente deixados de lado. O ar estava cheio do cheiro de bacon e ovos fritos. Daniel estava sentado à mesa da cozinha,
um prato de comida quente e tentadora à sua frente. Ele comia com a despreocupação de uma criança cujas necessidades eram atendidas sem questionamento. "Você terminou sua lição de casa, Daniel?" Paula perguntou, seu tom suavizando enquanto se voltava para seu filho biológico. "Sim, está tudo feito. O Eduardo me ajudou com a matemática ontem à noite", Daniel respondeu, com a boca cheia de ovos mexidos. Paula sorriu, satisfeita. "Bom, lembre-se de que há uma prova na próxima semana. Precisamos manter suas notas altas neste semestre." Quando Eduardo entrou na cozinha, recém-saído do banho após sua corrida matinal, a dinâmica no quarto mudou ainda mais, para uma sensação de facilidade e familiaridade. Ele bagunçou o cabelo de Daniel carinhosamente e pegou um pedaço de torrada. "Pronto para ir, campeão?" ele perguntou, sua voz carregando a promessa de uma carona divertida para a escola. "Sim, vamos!" Daniel respondeu entusiasmado, terminando rapidamente seu café da manhã e saltando da cadeira. Paula os observou sair, uma onda de satisfação cruzando suas feições. Quando a porta se fechou atrás deles, sua expressão vacilou ligeiramente, seus pensamentos voltando-se momentaneamente para Lucas. Ela sabia das diferenças em como tratava os dois, mas racionalizava isso como fazendo o melhor que podia dadas as circunstâncias. Alguns minutos depois, Lucas estava quieto entre um grupo de crianças barulhentas no ponto de ônibus, todas cheias da energia de um novo dia de escola. Ele mantinha-se reservado, seus pensamentos frequentemente se afastando do presente. Mas ainda assim, hoje era especial. Era o aniversário de sua mãe. Durante meses, ele economizou e guardou seu dinheiro de bolso para comprar um grande buquê de flores. Seu plano era inteligente, mas simples: fingir uma dor de cabeça, pedir permissão ao professor para sair mais cedo, comprar as flores e visitar sua mãe no cemitério depois da escola. Enquanto Lucas se dirigia à floricultura, não pôde deixar de andar com um senso de orgulho, imaginando-se como um herói em uma missão secreta. Ele imaginava o buquê que escolheria, brilhante e bonito, o maior que encontrasse. No entanto, sua empolgação foi interrompida por um encontro inesperado no caminho. Bruno e sua gangue bloquearam seu caminho. "Onde você pensa que vai?" Bruno zombou. "Só estou indo para casa", Lucas respondeu, tentando desviar deles. Mas eles o cercaram, provocando-o. Lucas apertou os punhos, sentindo as notas amassadas que havia economizado cuidadosamente. Ele tentou passar, mas Bruno notou. "O que é isso na sua mão? Mostre-nos", Bruno exigiu. Desesperado para desviar a atenção deles, Lucas murmurou algo sobre esquecer sua lição de casa, mas já era tarde demais. Eles perceberam que ele tinha dinheiro. Depois de alguns segundos tensos, Lucas saiu correndo, seu coração batendo forte. Ele desejava que alguém aparecesse para ajudá-lo, mas as ruas estavam vazias. Sem fôlego e assustado, ele não foi longe antes de ser pego. Eles não só levaram seu dinheiro suado, mas o deixaram machucado e abalado na calçada. A chuva começou a bater suavemente contra os vidros da floricultura de Roberto e Laura, localizada no coração da pequena cidade. Estava quase na hora de fechar, e as nuvens cinzentas haviam se reunido silenciosamente, quase como se quisessem aproveitar as flores coloridas sem a multidão agitada. Roberto olhou para fora, notando o ritmo acelerado das gotas de chuva. "Laura, está começando a chover. Vamos trazer os vasos antes que se encharquem e dobrem de peso", ele chamou, sua voz ecoando levemente na loja quase vazia. Laura, que estava arranjando um buquê de calêndulas brilhantes e íris roxas profundas, olhou para cima e assentiu. "Boa ideia! Vou pegar o carrinho", ela respondeu, suas mãos amarrando habilmente o último pedaço de barbante verde em volta do buquê. Juntos, eles se moviam rapidamente, mas com cuidado. Roberto começou com os grandes vasos de cerâmica que estavam expostos do lado de fora, suas cores terrosas vibrantes contra o concreto molhado. Cada vaso estava cheio de uma variedade de flores, de margaridas a tulipas, que balançavam suas cabeças
como se dissessem adeus à luz do dia. Laura empurrava o carrinho para frente e para trás, seus passos rápidos e eficientes enquanto carregava o último dos fetos envasados. Uma rajada de vento enviou um spray de chuva para dentro da loja, fazendo-a rir enquanto afastava uma mecha de cabelo úmida do rosto. Lembra quando começamos? Não pensaríamos em trazer os vasos até estarem encharcados, Roberto disse com uma risada, limpando as mãos no avental. 10 anos e parece que foi ontem que estávamos descobrindo tudo. Laura respondeu, seus olhos brilhando com o reflexo das luzes lavadas pela chuva da rua. Acho que agora somos comerciantes experientes. Assim que a chuva se intensificou, uma batida suave ecoou pela loja. Roberto abriu a porta para encontrar um garoto da escola parado ali, suas roupas sujas e rasgadas, gotas de chuva salpicando seu uniforme. Seu rosto exibia marcas onde lágrimas haviam sido apressadamente enxugadas. O menino hesitou antes de falar. Eu poderia fazer algum trabalho para você em troca de um buquê de flores? Ele perguntou timidamente. Roberto, intrigado, respondeu. Receio que estamos fechados agora, garoto, e não há trabalho a ser feito. Lucas, sem se deixar abater, abriu a mochila e tirou um sanduíche meio comido, oferecendo-o a Roberto. Eu poderia trocar isso por um buquê, por favor? Roberto, tocado pelo pedido, chamou Laura. Laura se aproximou de Lucas com um sorriso gentil. Abaixando-se até o nível dele, ela perguntou, qual você gostaria? Os olhos de Lucas se iluminaram e ele olhou ao redor da loja. Ele apontou para um buquê modesto e pequeno, e Laura o pegou para ele. Quem vai receber isso deve ser muito especial para ter alguém como você cuidando deles. Laura disse calorosamente, entregando-lhe o buquê. Lucas estendeu o sanduíche em sua direção. Eu não tenho dinheiro hoje, mas por favor aceite meu sanduíche. Só dei uma mordida, eu prometo. Vou voltar e pagar pelo buquê. Laura sorriu gentilmente e recusou o sanduíche. Considere este buquê um presente da nossa loja. Ela insistiu. Grato, Lucas agradeceu e saiu na chuva, protegendo o buquê com seu casaco. Quando começou a se afastar, Laura chamou. Ei, garoto, onde estão seus pais? Não quer esperar a chuva passar? Mas Lucas já estava correndo pela rua, uma pequena figura desaparecendo na neblina da chuva. Laura olhou ansiosamente para Roberto, seus olhos sombreados de preocupação. Laura balançou a cabeça, sua ansiedade crescendo. Sem esperar outra palavra, pegou seu guarda-chuva e correu para a chuva, seu coração batendo forte de preocupação pelo garoto. Ao virar a esquina, os olhos de Laura procuraram freneticamente, mas o jovem não estava à vista. Ela viu um homem parado sob uma marquise, fumando um cigarro. Correndo até ele, Laura perguntou sem fôlego. Com licença, senhor, você viu um menino passar por aqui? Ele estava carregando um buquê de flores. O homem jogou fora o cigarro e assentiu apontando para a rua. Agradecendo-o, Laura correu na direção indicada, seus sapatos espirrando nas poças enquanto atravessava a rua, seus olhos vasculhando a distância. Ao virar outra esquina, finalmente avistou Lucas, uma pequena figura à distância, movendo-se rapidamente com seu buquê apertado contra o peito. Embora a chuva tivesse começado a diminuir, Laura achou difícil alcançá-lo, pois Lucas caminhava rapidamente à frente. De repente, ele virou por um caminho estreito que atravessava os portões do antigo cemitério. A respiração de Laura engatou. Ela não esperava que ele fosse para lá. Com o coração pesado, ela o seguiu à distância, sua mente repleta de memórias que lutava para conter. O cemitério era um lugar de dor profunda para ela, mas agora a chamava com seus sussurros silenciosos e solenes. A chuva parou completamente enquanto Laura observava Lucas se aproximar de um túmulo. Seus passos diminuíram e ela prendeu a respiração, enquanto o garoto cuidadosamente removia o casaco de cima do buquê. Ele o colocou gentilmente sobre a lápide, alisando as pétalas antes de se afastar. Feliz aniversário, mamãe! A voz de Lucas quebrou o silêncio, suas palavras trêmulas, mas claras. Ele então se sentou na grama úmida,
seus ombros tremendo levemente. Desculpe, mamãe, eu queria trazer o maior buquê de todos, como prometi, mas este foi o melhor que consegui encontrar. Uma senhora legal me deu este buquê de graça porque perdi meu dinheiro, mas voltarei para pagá-la. Talvez eu possa ajudar na loja deles, eles pareciam muito gentis. Laura ficou escondida atrás de um carvalho retorcido. As suaves murmurações da voz de Lucas, carregadas de arrependimento e tristeza, flutuavam pelo ar, alcançando seus ouvidos e torcendo seu coração dolorosamente. Seus olhos, um poço profundo de tristeza, encheram-se de lágrimas, cada uma um testemunho silencioso da dor em seu coração. Lucas ajoelhou-se ao lado de uma lápide modesta, sua voz mal passando de um sussurro. Eu te amo e sinto muito a sua falta, mamãe. Suas palavras falharam, sufocadas pela maré crescente de emoções. A própria dor de Laura ressoava com a dor de Lucas, suas memórias vívidas e dolorosas. Apenas alguns metros de distância, sob a sombra de um salgueiro chorão, estava enterrado seu próprio filho, cujo riso havia preenchido seus dias antes que uma doença cruel reivindicasse seu espírito brilhante há 3 anos. As comportas se abriram e as lágrimas de Laura desceram em cascata por suas bochechas, seus soluços cortando o silêncio do cemitério. Sua dor, geralmente uma companheira silenciosa, agora se expressava em voz alta, chamando a atenção de Lucas. Ele se virou, seu rosto manchado de lágrimas, registrando confusão ao ver a senhora familiar da floricultura surgindo de trás da árvore. Sinto muito, garoto. Sinto muito pela sua perda. Laura conseguiu dizer, sua voz espessa de emoção, seu coração ainda mais despedaçado ao pensar no vazio profundo que Lucas devia sentir sem sua amada mãe. Dando passos hesitantes à frente, Laura diminuiu a distância entre eles e se sentou lentamente na grama, chegando ao nível de Lucas. Ela enxugou suas lágrimas, seu olhar cheio de empatia e compreensão. Sinto muito por ter te seguido. Você é um garoto muito doce e gentil, e eu só estava preocupada com onde você foi na chuva. Ela explicou, sua voz suave e reconfortante. Lucas permaneceu em silêncio, absorvendo suas palavras. Elas o atingiram profundamente, mais do que ele esperava. Fazia muito tempo desde que alguém havia mostrado tanta preocupação genuína e a bondade dela tocou um nervo exposto. Seus olhos se encheram de lágrimas, as emoções que vinha segurando agora ameaçando sobrecarregá-lo. Para se distrair, Lucas começou a recolher as flores murchas espalhadas ao redor do túmulo de sua mãe. Laura o observou por um momento, seu coração doendo pelo garoto. Quebrando o silêncio, ela falou gentilmente. É difícil, não é? Sentir como se estivesse carregando tudo sozinho. Lucas assentiu, sem confiar em sua voz. Ele manteve o foco nas flores, com medo de que qualquer tentativa de falar desencadeasse o fluxo de emoções que mal estava contendo. Laura estendeu a mão, tocando levemente seu ombro. Você não está sozinho, garoto. Eu entendo mais do que você pode imaginar. Ela confessou, sua voz mal passando de um sussurro. O ar ficou pesado entre eles, cheio de sua compreensão compartilhada da perda. Juntos, eles sentaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas ligeiramente consolados pela presença de alguém que realmente entendia. O cemitério estava quieto. Os únicos sons eram os chamados distantes de pássaros e o farfalhar das folhas na brisa suave. Logo, Lucas quebrou o silêncio. Cravos e orquídeas parecem durar mais, ele disse pensativamente, pegando uma orquídea desbotada do chão. Acho que preciso colocá-las em um vaso e adicionar água para que durem ainda mais. Laura sorriu com o comentário dele, seu coração aquecido pelo conhecimento dele sobre as flores. Cravos e orquídeas realmente se mantêm bem. Se você adicionar um pouco de açúcar à água, pode ajudá-las a permanecer vibrantes por ainda mais tempo. Lucas olhou para ela com interesse. Sério? O açúcar ajuda? Sim,
Laura assentiu, ansiosa para compartilhar seu conhecimento. Apenas uma colher de chá na água age como comida para as flores. É como um pequeno agrado que as mantém felizes. Encantado com o conselho dela, os olhos de Lucas se iluminaram. O que mais? Ele perguntou, genuinamente curioso. Sentindo uma conexão através de sua tarefa compartilhada, Laura sugeriu: podemos limpar ao redor daqui também, tornar este lugar realmente bonito para sua mãe. Juntos eles se levantaram e começaram a cuidar da área ao redor das lápides. Enquanto trabalhavam, Laura compartilhou mais de suas dicas. As calêndulas são uma boa escolha para cá. São brilhantes e alegres e podem ajudar a afastar pragas também, ela explicou, suas mãos puxando habilmente as ervas daninhas. Lucas sorriu. Sentindo seu interesse, Laura acrescentou: talvez da próxima vez possamos trazer algumas calêndulas para plantar. Elas ficariam maravilhosas e tornariam este lugar ainda mais especial. À medida que o monte de ervas daninhas diminuía e a área ao redor das lápides ficava mais arrumada e cuidada, um senso de realização preenchia o ar. Lucas, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em dias, olhou para Laura com um sorriso tímido. Obrigado por me ajudar, ele disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Laura retribuiu o sorriso, colocando sua mão gentilmente no ombro dele. O encanto pitoresco da floricultura de Laura e Roberto tornou-se um santuário para Lucas desde aquele dia comovente no cemitério. O garoto encontrava consolo entre as flores e o verde, ajudando alegremente na loja depois da escola. Sua presença não era uma obrigação, mas uma necessidade profunda de conexão, especialmente com Laura, que havia se tornado uma figura substituta em sua vida. Uma tarde nublada, enquanto Laura e Lucas estavam no cemitério plantando novas flores, Roberto ficou para gerenciar a loja sozinho. O sino acima da porta tocou suavemente quando um cliente entrou. O som geralmente precursor de uma saudação amigável. No entanto, desta vez, a atmosfera mudou quando a mulher conhecida no bairro como Paula entrou silenciosamente, sem dizer uma palavra. Ela percorreu os corredores, seus olhos escaneando os expositores vibrantes de flores e plantas, sua postura fria e distante. Finalmente, com um sorriso cínico nos lábios, ela se virou para Roberto, que a observava cautelosamente de trás do balcão. É esta a loja onde os donos exploram trabalho infantil? A voz de Paula era afiada, sua acusação pairando pesadamente no ar. As sobrancelhas de Roberto franziram-se em confusão e preocupação. Com licença, o que você quer dizer com isso? Ele perguntou, seu tom uma mistura de descrença e irritação. Paula cruzou os braços, sua expressão uma de desdém. Lucas é meu filho e fui informada de que ele está sendo forçado a carregar coisas por aqui, ela declarou, sua voz tingida de acusação. Levando um momento para se recompor, Roberto se endireitou, seu olhar fixo firmemente em Paula. Você deveria ter cuidado ao fazer tais acusações, Paula, ele respondeu com firmeza. Se alguém está abusando da situação é você, por negligenciar a necessidade de cuidado e afeto de seu filho. Isso abalou visivelmente Paula. Ela não havia antecipado que sua abordagem confrontacional fosse recebida com uma defesa tão robusta. Ele está aqui voluntariamente, Roberto continuou, sua voz firme. Lucas vem aqui porque encontra paz, algo que parece precisar muito. O sangue fugiu do rosto de Paula enquanto ela absorvia as palavras de Roberto, a raiva misturando-se com um lampejo de compreensão em seus olhos, mas seu orgulho não a deixava ceder. Eu quero ele fora daqui, ela disparou, sua voz tremendo ligeiramente. Roberto balançou a cabeça resoluto. Ele é bem-vindo aqui enquanto desejar. Agora acho melhor você ir embora. A surpresa de Paula se transformou em indignação enquanto processava sua demissão. Com um bufar, ela saiu em direção à porta, batendo-a com tanta força que um arranjo próximo de crisântemos tremeu. Quando o eco da porta se dissipou, Roberto suspirou profundamente,
seu coração pesado com a confrontação. Ele se preocupava com o impacto em Lucas. Olhando para o relógio, decidiu que era hora de fechar. As semanas que antecederam aquele dia crucial foram um turbilhão de atividades para Roberto, mas cada esforço foi acompanhado de um profundo senso de propósito. Ele estava meticulosamente reunindo toda a documentação necessária, navegando pela complexa burocracia com uma determinação silenciosa. Naquela manhã, ele acordou com uma excitação palpável. Hoje era o dia pelo qual estava trabalhando desde o momento em que Lucas entrou em sua floricultura. Roberto sabia que não era mera coincidência. A conexão instantânea do garoto com Laura parecia quase predestinada. Duas almas que haviam procurado conforto finalmente encontrando isso uma na outra. Quando compartilhou seus planos com Laura, a reação dela foi de felicidade e surpresa. Embora fosse um homem de poucas palavras, as ações de Roberto falavam muito sobre o tamanho de seu coração. Armado com evidências convincentes de que a família adotiva atual de Lucas não estava fornecendo o cuidado e afeto necessários, Roberto fez um forte caso aos serviços sociais. Agora, com a aprovação deles, ele estava prestes a mudar o curso da vida de Lucas. Sem o conhecimento de Lucas, essas decisões significativas estavam sendo tomadas em segundo plano. Naquela manhã, Roberto e Laura dirigiram até a casa de Paula, onde sabiam que Lucas estava na escola e Paula os esperava. A atmosfera estava tensa, mas focada, enquanto silenciosamente embalavam os poucos pertences de Lucas. Cada item que embalavam era um símbolo da nova vida que estavam prontos para lhe oferecer. Mais tarde, naquela tarde, Roberto esperava fora da escola primária, seu coração batendo com uma mistura de nervosismo e excitação. Quando o sinal da escola tocou e as crianças começaram a sair, seus olhos procuraram um rosto familiar. Quando Lucas apareceu e seus olhos se encontraram, um sorriso caloroso se espalhou pelo rosto de Roberto. Lucas, confuso e surpreso, se aproximou do carro. "O que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, sua curiosidade despertada. Roberto fez uma pausa, dando ao momento o peso que ele merecia, e então pegou um caderno do porta-luvas. "Isso é seu?" ele perguntou, entregando-o a Lucas. Os olhos de Lucas se iluminaram com reconhecimento. "Estive procurando por isso há tanto tempo", ele exclamou, folheando as páginas de seu diário. A voz de Roberto era gentil, mas sincera enquanto ele confessava: "Sinto muito por dar uma olhada em seu caderno, mas isso me ajudou a entender algo importante." Ele hesitou, certificando-se de que Lucas estava pronto para o que estava por vir. Lucas, percebendo a seriedade, ouviu atentamente enquanto Roberto continuava. "Em suas anotações, você escreveu sobre seus tempos conosco. Você mencionou que o melhor presente seria ficar com Laura e eu." Os olhos de Lucas se arregalaram, uma mistura de esperança e incerteza brilhando neles. Antes que pudesse responder, Roberto ligou o carro e dirigiu em direção à sua casa. A jornada foi curta, mas cada segundo estava carregado de antecipação. Ao pararem em frente a uma casa aconchegante, Roberto se virou para Lucas, sua expressão calorosa e acolhedora. "Bem-vindo à casa, garoto", ele disse, sua voz carregada de emoção. A resposta de Lucas foi um sussurro incrédulo. Seus olhos fixos na casa à sua frente, um símbolo de novos começos. "Sério?" Foi tudo o que conseguiu dizer. Sua voz uma mistura de espanto e excitação. Roberto assentiu, sorrindo amplamente. "Sim, realmente. Bem-vindo ao seu novo lar." O mundo ao redor de Lucas parecia surreal, como se tivesse entrado em um sonho do qual nunca quisesse acordar. Ele piscou forte, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Cada gota era uma mistura de tristezas passadas e alegrias presentes, colidindo na realidade dessa virada inesperada em sua vida. Eu não preciso voltar para casa hoje?" A voz de Lucas era pequena, tingida de uma esperança tão frágil que poderia se despedaçar com uma palavra. Roberto, parado ao lado do carro, sentiu uma onda de emoções passar por ele.
Seus olhos também se encheram de lágrimas ao testemunhar a esperança crua e desarmada na pergunta de Lucas. Sim, garoto, você não precisa voltar para lá, ele confirmou, sua voz falhando. Este é seu lar agora. O coração de Lucas deu um salto com as palavras de Roberto. Ele saiu lentamente do carro, suas pernas tremendo ligeiramente, enquanto absorvia a visão da pequena casa à sua frente. Era linda, quase como um conto de fadas, adornada com flores vibrantes e banhada no brilho quente do sol poente. Roberto enxugou as lágrimas e conseguiu sorrir, mantendo-se forte para Lucas. Ele observou enquanto o menino dava alguns passos hesitantes à frente, depois parava e olhava para trás, buscando segurança. Está tudo bem, Roberto encorajou com um aceno, sentindo uma profunda conexão com aquele momento, com aquele jovem corajoso. Incentivado, Lucas caminhou à frente novamente. Justo então, a porta da frente se abriu e Laura estava lá, sua presença como um farol. Ao vê-la, a contenção de Lucas se quebrou e ele correu em direção a ela com uma explosão de energia que só a pura alegria poderia alimentar. Laura abriu os braços e no momento em que Lucas a alcançou, ela o envolveu em um abraço quente e protetor. Eles se ajoelharam na grama juntos, segurando-se firmemente, o mundo ao redor deles derretendo. Depois do que pareceu uma eternidade, Laura o soltou gentilmente, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Ela segurou o rosto de Lucas em suas mãos, sua voz suave, mas cheia de emoção. Bem-vindo à casa, Lucas. As palavras ecoaram no coração de Lucas, um bálsamo reconfortante para todas as suas feridas passadas. Lucas olhou ao redor para o jardim, as janelas brilhando calorosamente enquanto o sol desaparecia no horizonte, e sentiu um profundo e reconfortante senso de pertencimento. Sim, isso parece casa. Lucas sussurrou, um sorriso rompendo suas lágrimas. Ele sentiu um peso levantar de seus ombros, um fardo que carregava há tempo demais. Roberto juntou-se a eles na grama, sua presença forte e tranquilizadora. Agora somos uma família, ele disse, sua voz carregada de emoção. Enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu crepuscular, Lucas, Roberto e Laura sentaram juntos no gramado, suas risadas misturando-se com a brisa suave da noite. A casa, com sua luz acolhedora e seu abraço floral, erguia-se como um testemunho de um novo começo, uma nova família e uma nova vida para Lucas, onde amor, cuidado e felicidade finalmente encontravam um lar.